Comece fazendo um detox de sim para ter mais bem-estar. No vídeo de hoje a gente vai te ensinar a falar mais não. E como o não, de fato, ele pode ir além do não que você pensa de falar não para os outros. É começar a falar não também para coisas que estão te fazendo Para mal. você. A gente fala muito em relação a parar com as coisas, né? Então você precisa começar a falar não para coisas que você vê que estão te fazendo mal. Porque muitas vezes a gente associa, eu vou falar não para os outros, eu vou falar não para os amigos, eu vou falar não para isso. Mas não para as coisas que estão te fazendo mal também. E eu acredito que quando a gente faz qualquer coisa com a gente, porque a maneira que a gente se trata é a maneira que os outros nos tratam. Então, se a gente É a não maneira que os souber, outros nos tratam também, como é a a gente se maneira vê. como a gente se vê e como a gente se trata. Exatamente. Porque você nunca vai estar em um relacionamento ruim ou dentro de algum lugar de abuso se você não Permite. se abusa. Porque muitas vezes você está fazendo isso com você e aí o que acontece? O universo, ele contribui para demonstrar para você tudo que você acredita. Como você se enxerga, exatamente a forma que você se enxerga. Então, reclamar que você não consegue dizer não, que você é uma pobre coitada, só faz você não sair de um looping. Exatamente. Você acaba se identificando com aquela posição. Pode falar. Quando eu era mais nova, assim, perto da adolescência, eu sempre fui essa adolescente, essa criança que queria agradar os outros, que queria ser boazinha. Eu qualquer coisa que acontecia eu já achava que era minha culpa. Eu tinha muito medo de perder as minhas amigas, de perder as minhas amizades. E isso fez com que eu passasse a minha adolescência inteira vivendo coisas que eu nem sabia se eu queria viver. E a partir do momento que eu saí da minha cidade e vim morar em Floripa, e eu comecei a entender quem eu era, conhecer pessoas novas e entender que eu poderia ter esse distanciamento emocional, eu comecei a me amadurecer e eu comecei a também falar não pra mim. Porque imagina, numa cidade nova, eu sozinha, com 19 anos, eu com pouco dinheiro, eu comecei a falar não para coisas que eu dizia muito sim na minha outra cidade. E aí eu comecei a entender quais eram os resultados desses nãos. Não espere você criar situações que são desconfortáveis para você começar a agir. Porque quanto mais você se posiciona perante ao que você deseja e aos seus objetivos, mais as pessoas te respeitam. E sem sombra de dúvida, quando a gente fala, quando ela traz em relação até dizer não para as coisas e para as pessoas, eu quero trazer para vocês também em relação a algo que aconteceu faz mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu acredito, que foi quando eu perdi 18 quilos. Eu falei muito não para coisas que eu sabia que eu estava comendo e que não estavam me fazendo bem, que me colocaram num peso, num super sobrepeso. Pode falar. E é muito legal, amor, porque nessa época, depois quando ele já tinha perdido os quilos todos, ele permaneceu dizendo não. Então, tipo, ele já tava magro, já tava super bem, e ele não comia doce. Tipo, o pudim favorito dele, ele disse não. Coisas assim que ele trazia. O que que era, amor? Se você não falar não, É sobre sustentar o teu não, né? Porque é aquela coisa, né? Muita gente fala até chegar é fácil, se manter que é o grande desafio. Então, que entra a questão da autoimagem. eu sabia que o desdobramento daquela ação de comer um pedaço, mesmo eu já tendo chego, poderia me abrir uma margem para que eu voltasse a consumir algo que eu não queria consumir. E isso se provou 1 ano depois, quando eu comi o doce, e aí, logicamente, validou a minha crença, obviamente. Eu comi Lembra? e eu entrei num looping de durante 3 meses novamente. E por que que isso aconteceu? Porque ele acredita nisso. Exatamente. Então, assim, é muito importante você definir de fato o que faz sentido
E dizer não. Não é sobre as pessoas, é sobre as coisas no seu dia a dia. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que sempre fico muito no celular, aí tô trabalhando, pego o celular, tô trabalhando no celular. Eu comecei a falar, não, eu não vou mais fazer isso. É literalmente um detox de coisas que você sabe que deveria dizer não, mas diz sim. Então para de dizer sim, faz um detox, sabe? Você não gosta de suquinho detox, de coisinhas. A gente tá nessa vibe do detox das redes sociais. Vamos entrar nessa Escolha vibe. uma coisa que você acredita que você faz e que atrapalha a sua rotina, que atrapalha seus hábitos e diga não. Faz isso por uma semana. Pode ser algo que você está comendo que você quer parar, pode ser uma questão de produtividade no trabalho, pode ser em relação às suas saídas com outras pessoas. Enfim, diga não por uma semana e você vai ver a sua vida melhorar. Ai, não esquece. Esses nãos são aluguéis, tá, gente? Ah, puta que pariu. Sim. Você vai falar 7 dias? Beleza, vai ver sua vida melhorar. Mas aí não adianta nada não pagar o preço desse não. É aluguel. Que ele vai voltar com sim. Tá bom? Isso aí. Beijo, tchau, tchau.